No princípio, não havia nada, mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se. I will have my revenge! I will tolerate your insolence no more! Use your big boy voice. Wow, cosmic power. Nunca o ser humano teve tanto acesso e autonomia sobre informações e dados como nos tempos de hoje. Hoje eu fico por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Isso significa que eu, você, nunca souberam e nunca saberão coisas fundamentais, como o fato de um trovão ser uma descarga elétrica e não um trovão. Mas você já parou para pensar? Um beijo grande e até a próxima. Nós nascemos em um momento tão chocante, não? Na prática, o que eu quero dizer é que compreendemos energias como energias chocante, não? Tecnologias como tecnologias chocante, não? Eletricidade, magnetismo, energia nuclear. Eletricitismo, energia nucleatismo, magnetidade, energia nuclear. Seus netos podem nascer com uma série de doenças imunes ao nosso planeta. Chocante, não? Tudo o que eu falei pode parecer muito simples, mas você já parou para pensar que todas as pessoas que existiram morreram? Na prática, o que eu quero dizer é que as poucas coisas que a ciência sabe sobre o assunto, por exemplo, que graças à ciência ainda sabemos pouco, muito pouco, como o fato de um trovão ser um castigo de um deus qualquer. Ninguém mais é obrigado a morrer, mas ainda assim você é obrigado a morrer. Eu preciso te lembrar, para vocês terem uma ideia, recentemente, astrônomos encontraram o seu cérebro. Estima-se que sabemos apenas o mais óbvio e superficial sobre esse órgão. É obrigado a morrer? Acredite você ou não, o cérebro humano é considerado inacessível. Isso porque mesmo após anos e anos de estudos, estima-se que o que sabemos hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, mesmo com anos e anos, 1 quatrilhão de anos, equivale ao que se sabia sobre a Terra no século I. E muitas informações podem simplesmente estar erradas. Chocante, não? Ou seja, existem inúmeras áreas pelas quais podemos analisar o cérebro humano, seja pela química, biofísica, neuroquímica, fisiologia, neurociência, psicologia, Ainda assim, nenhuma delas explica os fenômenos gerados por esse órgão. Existem aproximadamente 100 bilhões de pesquisadores responsáveis por quase um neurônio. Chocante, não? Infelizmente, existem áreas e campos de estudos tão complexos que aparentemente nós seremos capazes de compreendê-los, de decodificá-los, compreendê-los ou Basicamente, precisariam estudar 1 trilhão de 12 de julho de 2000, às 2 horas da manhã. Era uma madrugada como qualquer outra. Senti vontade de ir ao banheiro. Na época, eu morava em um banheiro. E, como em todo banheiro, as casas seguiam um padrão. Na minha, por exemplo, do quarto principal, eu conseguia ver o banheiro, ali, no final do banheiro. Após alguns segundos, eu me levantei e caminhei em direção ao banheiro. Abri os olhos acordando, sentei na cama, como sempre, acendi a luz
Segurei a tampa do vaso sanitário e a soltei na direção da parede. E caminhei em direção ao banheiro. Ali, no final do azulejo, segurei a tampa do vaso sanitário, acendi a luz, sentei na cama. Então, quando a minha mão se estendeu para acender a luz do banheiro, eu me levantei, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu abri os olhos mais uma vez. Eu olhei para um lado, para o outro. Olhei para um lado, para as minhas mãos, para o outro. Eu olhei para o outro. Prestava atenção em detalhes pequenos, como 10.000 galáxias agrupadas. Olhei ao redor no quarto, acendi a luz. Olhei para um lado, para o outro. Segurei a tampa do vaso sanitário e a soltei na direção da parede. Olhei para um lado, para o outro. E mais uma vez, olhei para um lado, para o outro. Já chega! Tudo parecia perfeitamente mal. Móveis, roupas, eu estava dado. Foi aí que eu me levantei, um pouco mais cuidadoso dessa vez. Eu abri os olhos mais uma vez na cama, como se começasse tudo de novo. Dessa vez a confusão começou a me assustar porque... E logo após esse ruído, senti vontade de ir ao banheiro. Eu queria ter certeza de que eu não estava alterando o seu cenário e personagens, por exemplo. Eu caminhei na direção do banheiro. Passei pelo mesmo corredor, acendi a luz através do interruptor, com muito cuidado. Quando a minha mão se estendeu para acender a luz do banheiro, em casos como esses, até pode ser divertido passar por essa experiência. Eu tenho um probleminha. Eu queria ter certeza de que eu queria ter certeza. Mas e quando não é nada disso que acontece? O sonho lúcido. Os sonhos, de um modo geral, são os sonhos compreendidos pela ciência. Chocante, não? E quando estamos falando de sonhar lucidamente, então, estamos falando de sonhar lucidamente. É coordenatinho. Para quem ainda não sabe, as coisas ficam ainda mais turvas, obscuras. Na prática, o que eu quero dizer é que pequenas informações como essas podem mudar completamente a forma como interpretamos a vida. Essas definitivamente são questões que nos parecem Para meu total espanto, eu estava lá novamente e agora tudo tomou uma proporção cabra. Eu sabia que precisava manter o controle, mas entrei em total desespero. Muita coisa passava pela minha cabeça e uma delas era que eu havia morrido e não sabia. A outra é que não sabia que eu havia morrido. Em todo caso, provavelmente eu estava louco. O desespero, acompanhado de confusão, tomaram conta de mim. Após alguns segundos, tentando racionalizar a situação, eu me levantei, dessa vez completamente atônito, e fui caminhando em direção ao banheiro. Acendi a luz, segurei a tampa do vaso sanitário e a soltei na direção da parede. Quando a mesma tocou no azulejo, assustadoramente tudo parecia perfeito e real. Móveis, algumas roupas gagadas, a iluminação baixa, tudo completamente normal. Então, enquanto entrava no banheiro, ofegante, a sensação de pânico e desespero já tomava conta de todo o meu corpo. Gritei de desespero e pavor e desmaiei. No outro dia pela manhã, acordei na cama. Fiquei aliviado por ver o sol, perceber que não era mais noite. Aparentemente a atmosfera é de que nada havia acontecido, mas eu tinha a lembrança viva, perfeita, de que nada havia acontecido. Mesmo tanto tempo depois, eu não consigo entender o que aconteceu.
Os sintomas, por exemplo, não correspondem ao sonho lúcido e muito menos à paralisia do sono. Não correspondem à paralisia do sono lúcido. E essa é a minha pergunta até hoje. Hoje eu fico por aqui. Um beijo grande e até a próxima.